Cheguei! Ei, gente! Cheguei para mais um vídeo para vocês. Olha só, o último vídeo que eu gravei pra vocês falando pinceladamente, né? Vocês me perguntaram sobre como o Lucas estava lidando com o falecimento da minha sogra, né? Muita gente perguntou também se ele perguntou do meu pai, se ele perguntou do vovô, se ele perguntou da vovó. E aí eu respondi pra vocês e falei pinceladamente, perguntei até se eu já tinha falado, porque às vezes eu conto pra tantas pessoas e eu não sei se eu falei ao certo aqui. Eu tô cansada porque eu tava treinando que eu vou fazer aula de dança hoje. Mas enfim, gente, eu tava fazendo uns stories lá no Instagram e falei que eu ia vir contar isso pra vocês antes de eu ir pra aula hoje e cá estou pra contar pra vocês, né? Antes de tudo, se inscreve aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, fica aqui pertinho de mim. Tem vídeo quase todo dia. A gente vai voltar com o VacaCast dia 31 com a Larissa Manoela e o André Luiz Frambá. E a gente vai ter um bate-papo super maneiro. Então assim, a gente tem vídeo quase todo dia nesse canal. Então me valoriza, cara. Se você também não me segue no Instagram, me segue lá, Evelyn Regli, beleza? Beleza, Creuza. Então, gente, se eu já falei isso, me perdoe, mas vou recapitular a história, né? A minha sogra, ela faleceu. Vai fazer 2 meses agora. E vocês me perguntaram muito como que a gente conversou com o Lucas, como que ele reagiu, se ele pergunta dela, enfim. E eu até respondi isso no outro vídeo. Marcelo, coloca aí essa parte pra todo mundo ver. Verônica Proeza, ela perguntou, queria saber como o Lucas reagiu e se ele entendeu sobre a partida da vovó Jussara. Então, gente, sobre como foi conversado com o Lucas, né? O Lucas, ele é muito pequenininho ainda, ele não entende completamente. Ele sabe que não vai mais ver a vovó dele, né? A gente conversou com ele... a gente pediu a orientação de uma psicóloga, na verdade. E a psicóloga falou que... Porque o Diego tinha falado que estava pensando em falar, que a vovó virou uma estrelinha, que ele sabe que virar estrelinha, né? E que a vovó não ia estar mais aqui, mas que um dia a gente ia se encontrar. E a psicóloga falou que não é legal banalizar a morte, porque a criança ela precisa ter um certo medo da morte, até para poder ela se proteger. Então, assim, a gente tem que ensinar a verdade. A psicóloga falou pra gente trabalhar com a verdade, falar que a vovó ficou doente, né, e o médico não conseguiu reverter a doença dela. Eu até falei, mas ele vai entender? Vai entender. E que por isso ela não tá mais com a gente, ela morreu, falou com essa palavra, usar essa palavra, morreu. E assim, gente, eu não lembro, porque eu não tô com a cabeça muito boa, eu não sei se é do puerpério, eu não sei se... Eu não sei se eu tô ficando doida mesmo, sei lá. Mas eu sei que... Eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês isso antes da minha sogra falecer. O Lucas disse que o Papai do Céu foi no quarto dele. Se eu não contei isso pra vocês, vocês deixem nos comentários aí que eu posso fazer um vídeo só contando sobre essa história, né? Então, gente, e o que eu queria falar pra vocês que eu não contei, que muita gente me perguntou, até vou deixar aqui algumas pessoas que perguntaram no último vídeo, é sobre essa experiência que o Lucas disse que viu o Papai do Céu, né? Antes da minha sogra até ser internada, o Lucas comentou com o Diego, né, que o Diego sempre bota ele pra dormir, eu tava ficando mais com a Lana, e falou pro Diego que ele tinha visto o Papai no Céu, que o Papai do Céu tinha ido no quarto dele. E aí o Diego falou, é mesmo, filho? E como é que foi isso? Como é que ele é? O que ele falou? Aí ele falou, ele é de ouro, papai. E assim, isso deixou a gente bem assim intrigado, porque a gente nunca usou essa palavra com ele. Tipo, a gente não costuma falar, isso aqui é de ouro, isso aqui é ouro. Eu não sei nem como ele aprendeu isso. Tudo bem, pode ter sido na escola, beleza. Mas eu não sei como que ele falou isso, como ele chegou a isso, né? E ele falou que ele tinha visto o Papai do Céu no quarto dele. Quando o Diego perguntou se ele tinha falado alguma coisa, ele disse que não, que ele só deitou na cama dele e tal. E assim, como ele contou pro Diego, né? Então o Diego sabe com mais riqueza de detalhes. Eu vou deixar um áudio pra vocês ouvirem, que foi o Diego mandando no grupo da família contando a experiência. Eu vou contar uma coisa pra vocês que tinha acontecido aqui antes da minha mãe falecer com o Lucas. Quando a minha mãe tava no hospital ainda, quando ela fez a primeira cirurgia, o Lucas na semana falou que tinha visto o Papai do Céu. Ele mesmo que falou. Aí a gente perguntou ele, como você viu o Papai do Céu? Eu vi o Papai do Céu, ele tava na minha cama. E ele é de ouro. Eu falei, caramba, ele é de ouro. Ele falou alguma coisa pra você? Ele falou, não, ele só tava na minha cama. Ele deitou na minha cama e dormiu comigo. Eu falei, que legal. Isso quando minha mãe ainda tava... Ele já tinha falado isso uma vez. E tinha falado quando minha mãe tava internada também. E aí teve aquele sábado que eu cheguei aqui, né? Muito mal com a notícia, né, que a gente não queria saber, né? Que a minha mãe tinha piorado, tinha feito uma nova cirurgia. Ia fazer uma nova cirurgia.
E aí eu cheguei em casa aqui, quando eu cheguei em casa a Bianca já tinha saído. E aí antes da Bianca sair, a Bianca tava chorando. E ele perguntou por que a Bebê tava chorando. Aí a Beth falou assim pra ele assim, não, a Bebê bateu com o pé aqui no sofá e aí tá chorando. E aí ele falou assim, mentira, minha avó morreu. E isso ficou assim muito marcado pra gente aqui. Acabou que a gente nem comentou nada. Só que o Lucas já tinha falado isso pra gente antes da minha mãe morrer, entendeu? E aí ele falou, a gente ficou assim, né, meio... Na verdade, Evelyn, Bianca não tava em casa ainda. Beth, todo mundo assim, olhando um pro outro assim. E aí ele falou, mentira, minha avó morreu. E aí, logo depois a Bianca foi pro hospital, eu cheguei em casa, voltei pro hospital novamente, todo mundo se reuniu lá no hospital e a gente voltou pra casa. E aí às 7 horas da noite minha mãe morreu. Então assim, pra você ver como que realmente crianças são anjos, né? E como eles sabem, o Lucas, eu não contei nada pra ele ainda, nada da minha mãe. Eu vou contar depois de que tudo isso acabar, né? Depois que a gente sepultar minha mãe, depois que encerrar um ciclo. E aí eu tava pensando em falar com ele na sexta-feira. Eu sei que ele vai sentir falta. Eu sei que ele vai entender que não vai ver mais. E daí hoje, quando eu fui botar ele pra dormir, ele falou comigo assim, pai, eu tô com saudade do vovô. Eu falei, tá com saudade do vovô? Eu queria que ele ficasse aqui comigo. Aí eu falei, mas o vovô, ele não tá mais aqui com a gente, né? O Papai do Céu levou ele, né? Ele virou uma estrelinha, agora ele fica lá no céu com o Papai do Céu, olhando por todos nós. Mas um dia, todo mundo vai ficar junto com o Papai do Céu e todo mundo vai se encontrar. Aí ele falou assim pra mim, pai, eu não quero morrer. Eu falei, mas você não vai morrer agora, entendeu? Você não vai morrer agora. Você só vai morrer quando o Papai do Céu achar que é sua hora de morrer. Só que vai faltar muito, ainda falta muito. Você é muito novo, falta muito para tudo isso acontecer. O Papai do Céu só chama pessoas velhinhas, sabe? Velhinhas que já tá bem velhinhas. Aí o Papai do Céu chama para poder tomar conta, para poder cuidar. E aí ele começou a me fazer umas perguntas que, como que é o céu, né? E eu falei para ele que era um lugar muito bonito, onde tinha muitas flores, onde as pessoas eram muito felizes, né? Aí ele falou assim, tem carro no céu? Eu falei, não tem carro no céu. Tem ônibus? Eu falei, não tem ônibus, não tem caminhão, não tem nada. Só tem pessoas muito felizes, só tem... O céu é um lugar muito encantador, sabe? Onde não existe tristeza, só existe felicidade. Todos que moram no céu são felizes, não tem tristeza no céu. Aí ele ficou assim me olhando, ele falou assim, pai, você lembra que eu falei aquele dia que eu vi o Papai do Céu? Eu falei, eu lembro. Aí ele falou assim, você acredita, pai? Eu falei, eu acredito que você viu o Papai do Céu. Aí ele falou, ele é de ouro e ele ficou aqui na minha cama. Eu falei, que legal, mas ele falou alguma coisa pra você? Ele, não falou nada pra mim, não. Ele só ficou aqui na minha cama e depois deitou e dormiu comigo. Eu falei, mas por que ele veio aqui? Aí eu falei, o Papai do Céu veio aqui para poder te ver, para poder te abençoar, para poder ficar junto com você do seu lado. De repente, talvez você estava com medo de alguma coisa no dia, e aí o Papai do Céu veio aqui para poder te proteger, para você não precisar ter medo de nada, entendeu? Aí ele ficou assim, me olhando, ele falou, tá, pai, agora então vamos dormir. Eu falei, então tá bom, vamos dormir. Então, gente, assim, o Lucas já tinha falado isso outras vezes, outras ocasiões, até a Eve ficou impressionada da outra vez que ele falou. E agora com esse negócio todo que tá acontecendo nas nossas vidas, ele repete isso novamente, ele fala sobre a morte da minha mãe, mesmo não tendo acontecendo nada, mas ele parecia que ele já foi avisado por Deus que iria acontecer isso. Então assim, eu não sei o que pensar disso tudo, sabe? Eu não sei, eu só sei que como as pessoas falam, crianças são anjos, então
Então, Deus já tinha falado pro Lucas, entendeu? Que a minha mãe iria falecer. E como ele falou isso do nada lá na sala, então todo mundo ficou se olhando, sem entender. Então eu queria só passar essa mensagem para vocês, pra gente poder refletir mesmo, porque é algo assim muito, sabe, muito sobrenatural, assim, acontecer isso tudo assim de uma hora para outra, ele falar e ele repetir que viu o Papai do Céu novamente. Eu não sei o que Deus quer mostrar para nós, mas eu tenho certeza que é algo muito bom, entendeu? Então eu queria passar isso para vocês. E o que acontece, gente? Essa experiência foi muito louca porque foi antes, né? Antes da minha sogra ser internada. E quando a minha sogra foi internada, a gente não falou nada pra ele, não falou que a vovó tava doente, a gente nem preparou ele porque a gente nunca imaginou que a minha sogra ia falecer. E teve um dia, no dia que a minha sogra faleceu, eu não sei se isso tá no áudio, mas enfim, de qualquer forma eu vou repetir aqui. No dia que minha sogra faleceu, a minha cunhada começou a chorar muito, né? A Bianca começou a chorar muito. E aí o Lucas perguntou por que a Bibia tá chorando. E aí a Erika falou pra ele assim, a Erika que ajuda a cuidar dele, falou assim: ah, não, é porque ela machucou o dedo, alguma coisa assim, tipo, deu uma desculpa. E aí ele falou: não é por isso não, é porque a vovó morreu. E, gente, tipo assim, ele já tinha falado antes que a vovó dele tinha morrido. Eu não sei em que circunstância, não lembro direito quando que ele falou, mas ele já tinha falado. E quando a gente falou isso, ele imediatamente já falou isso, né, que a vovó tinha morrido. E daí, quando passou, né, tudo, a gente teve o enterro da dona Jussara, né, o sepultamento. E aí o Diego foi conversar com ele, né, e ele ficou triste, ele não chorou, mas ele ficou perguntando se não ia mais ver a vovó, assim, falou, poxa... E ele falou assim, ele mesmo fez essa ligação, né? Falou assim, pai, você lembra que o Papai do Céu foi no meu quarto? Você lembra, né? Aí o Diego falou, lembro, filho. Aí ele não falou mais nada, só falou isso. Ou seja, ele mesmo fez a ligação do Papai do Céu ter ido no quarto dele com o falecimento da minha sogra. Então, assim, gente, eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei se de alguma forma o Senhor preparou ele. Eu não sei, gente. Assim, essas coisas ficam muito na minha mente, assim, porque eu conversava muito com meu pai sobre essas coisas, né? Pelo meu pai ser pastor, ter conhecimento teológico, né? Tipo, meu pai estudou muito, ele falava muito, me mostrava na Bíblia certas coisas, então assim, eu fiquei muito sem saber, eu realmente não entendi. Mas ele fez essa ligação e ele é muito pequenininho, né? Ele tem 3 anos e pouquinho, vai fazer 4 agora em agosto. Ele é muito pequeno pra fazer essa ligação de... A gente contou que minha sogra faleceu e ele falou, lembra que o Papai do Céu foi no meu quarto? Então ele mesmo, de alguma forma, quis dizer que ele já sabia, talvez, ou que... Eu não sei. A verdade é essa, eu queria contar aqui pra vocês, queria deixar esse vídeo que vocês me perguntaram muito, na verdade foi isso que aconteceu. E uma das coisas que eu acho que eu falei pra vocês no vídeo que eu falo que minha sogra se foi, né, foi que minha sogra chegou a ser internada e ela teve uma melhora, né, ela teve uma melhora assim, que tava todo mundo muito confiante que ela ia sair do hospital. Ela chegou a andar depois da cirurgia, começou a introduzir alimentação e naquela noite que a minha sogra tinha melhorado, eu sonhei que a minha sogra tinha falecido. E eu fiquei muito mal, eu falei, gente, como assim? Eu tinha sonhado que ela tinha falecido e ela teve uma melhora. Então, tipo, já orei, naquela hora ali eu orei, falei pro Senhor ter misericórdia, pra me mostrar alguma coisa, mas pra ter misericórdia da minha sogra. E aí, no mesmo dia que eu sonhei, a minha sogra teve que fazer uma nova cirurgia. Então, assim, com questão de sonho, eu falo pra vocês que eu tenho até medo de sonhar, porque vários sonhos que eu tive, foi Deus me avisando de alguma coisa. Eu lembro também que em 2021, quando a minha irmã ia fazer a cirurgia da vesícula, porque a minha irmã foi várias vezes pro hospital com problema de vesícula mas eu não sabia que a minha irmã ia operar. Eu sabia que ela tava passando mal e na verdade ninguém sabia que era vesícula, teve que saber, soube depois dos exames. Eu lembro que naquela semana que a minha irmã soube que ia ter que operar a vesícula, eu sonhei com meu pai já tinha falecido, né? Eu sonhei com meu pai voltando e meio que meu pai, eu sabia que meu pai não tava vivo, ele só voltou pra dar esse recado pra gente. E ele falava assim, cuidem de vocês, cuidem da saúde de vocês, se cuida da saúde de vocês. E aquilo ficou na minha cabeça. A minha irmã, na época, ainda não tinha emagrecido, meu pai tinha muita preocupação com a minha irmã por causa do sobrepeso e por conta de saúde mesmo. E aí eu sonhei com isso e contei pra minha irmã. E nisso que eu contei pra minha irmã, acho que a gente já contou isso no podcast, tenho quase certeza. Aí a minha irmã falou assim, caramba, eu fiquei sabendo que eu vou ter que operar. Então assim, eu não vou nem falar de certa forma, ali com certeza Deus me mostrou alguma coisa, sabe? Tipo, pra gente se cuidar, pra gente estar atento à nossa saúde e tal.
E aí foi isso, gente. Então, assim, esse foi o sonho do Lucas, né? Como eu falei pra vocês, eu não sei o que isso quer dizer, mas eu acredito que de alguma forma Deus fala com as crianças, né? Crianças são anjos, crianças são puras, não tem pecado nenhum. Então eu acho que de alguma forma Deus preparou o coraçãozinho dele. E se vocês tiveram alguma experiência dessa, me conta aí que eu quero saber, né? Porque é legal a gente sempre trocar essas experiências. O que você acha que quer dizer? Eu quero saber também. Mas foi isso, gente. Essas coisas não me assustam, tá? Tem muita gente perguntando, você ficou com medo? Essas coisas não me assustam porque Deus é Deus, né? Deus, ele não deixa nada encoberto. O que ele tem pra mostrar, ele mostra. E se com certeza, se o Lucas viu, como ele disse, que o Papai do Céu era brilhante, ele chegou a falar brilhante também, brilhante, de ouro. Se ele viu, não foi pro mal, com certeza foi pra alguma coisa muito boa. Então, assim, eu agradeço a Deus por, de alguma forma, ter preparado o coraçãozinho dele. Mas é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. E me conta aí o que você achou, me conta aí se você já teve alguma experiência assim. Tchau!